O Nair diz que tem uma coelhinha de neve se aproximando e que ela tem um rosto muito bonito. Ele fala que gostou do cabelo dela e que ele vai elogiá-la. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela agradece e diz que não está interessada. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que talvez mais tarde. Ele pergunta como assim mais tarde, ela fala que talvez eles possam se ver por aí. Ele fala que Houston é muito grande e que eles não vão se encontrar novamente. Ela diz que na verdade a cidade é pequena se for parar pra pensar. E diz que não é tão grande assim. Ele fala que já disse o nome dele e pergunta qual o nome dela. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que mais tarde fala pra ele. E ele pergunta mais tarde, ela fala que vai ser melhor. Ele fala que eles estão ali agora e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que sim, ele fala que lamenta muito em saber disso e pergunta por que ela está ali sozinha. Ela diz que só correu mais cedo e que agora saiu para fazer algumas tarefas. Ele fala que entendeu e pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ele fala que gostou de saber disso e em seguida pede o número dela. Mas ela diz que não e fala que ela não dá o número dela sim. Ele pergunta se ele não pode ter o número dela ou pelo menos alguma rede social, mas ela diz que não. E em seguida diz que ela não tem telefone. Ele pergunta, você não tem telefone? E ela diz que não. Ele fala, uau. Ele pergunta por que não e ela diz porque simplesmente ela não precisa. Ele pergunta se ela não precisa de telefone e ela diz que não. Ele pergunta se acontecer alguma emergência, como ela vai fazer? Ela fala que é só gritar alto. Ele fala gritar alto e ela diz que sim. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim e fala que é logo ali na frente. Ele fala que então eles são vizinhos e ela diz que acha que sim. E mais uma vez ele tenta pegar o número dela, mas ela o interrompe e fala que ali é Houston e que as pessoas não dão um número assim. Ele fala que entendeu e dá um bom dia pra ela. E ela diz que pra ele também. Ele fala que ela fez um jogo muito duro e que nem sequer quis dizer o nome pra ele. Mas imediatamente depois de ver o carro dele, ela pede pra ele esperar e fala que ela tem um telefone. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que acabou de encontrar o telefone dela. E ele pergunta, você acabou de encontrar o seu telefone? Ela fala que não sabia que ela tinha um telefone. E ele entra no carro e fala que não está afim desse tipo de jogo. Ela pede para ele abrir a porta e fala que ela vai dar o número para ele. E dentro do carro ele diz que isso é uma loucura. Ele pergunta e aí, e ela fala que promete que vai dar o número pra ele, e ele pergunta se agora ela quer dar o número pra ele. E fala que ela acabou de dizer que ela não tinha um telefone. Ela fala que encontrou o telefone, ele pergunta, encontrou o telefone? Ele fala que ela acabou de dizer que ela não tem telefone porque ela não precisa. E ela fala que disse isso porque ela pensou que ela tinha perdido. Ele fala que ela não pode estar falando sério e fala, calma aí, calma aí, calma aí. Mas ela diz que só estava tentando seguir a vida sem o telefone dela. Ele pergunta o que ela disse, ela fala que estava tentando seguir a vida sem o telefone. E ele pergunta se ele parece um palhaço pra ela. E depois que ela diz que não, ele pergunta então por que ela está brincando com ele. Ela fala que não está brincando com ele, mas ele fala que ela está brincando com a cara dele. Ela fala que só está dizendo a verdade, que ela perdeu o telefone, mas que depois encontrou. Ele pergunta se ela perdeu o telefone e aonde estava o telefone. Ela fala que estava no fundo da bolsa dela. E ele pergunta, calma aí, você perdeu o seu telefone no fundo da sua bolsa? Ah, não dá pra mim não, vou nessa. Ele fala que não está afim desse tipo de brincadeira e que isso chega a ser infantil. Ela diz que vai dar o número pra ele, mas ele fala que não quer mais. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que tem certeza. Ele fala que, além disso, ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Mas ela prefere mudar de assunto e pergunta se ela pode tirar uma foto com ele. Ele pergunta se agora ela quer tirar uma foto com ele e fala que as coisas mudam muito rápido. Ele fala que ela mudou completamente, quer dar o número pra ele e não quer falar sobre o namorado dela, e pergunta por que só agora ela quer falar com ele. Ela diz que resolveu voltar para falar com ele que ela encontrou o telefone dela. Ela fala que agora que ela encontrou o telefone dela, ela pode também ter um homem novo. Ele diz que não e ela fala que eles combinam, mas ele fala que não. Ela diz que pode dar o número para ele, mas ele fala que não quer mais o número dela. Ela diz que está falando sério, mas ele fala que não e agradece. Ele fala que vai embora e diz que ele não quer perder o tempo dele. Ela diz que não vai fazer ele perder
perdeu o tempo dele e pede uma chance para ela provar que ela é a garota que ele precisa. E ele pergunta: você vai provar para mim? E pergunta por que só agora. E ela fala que já disse para ele porque ela encontrou o telefone dela. Ele pede para ela falar sério e pergunta por que só agora. E ela diz que encontrou o telefone. Ele fala que já disse que não está afim desse tipo de jogo e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela diz que olhou para trás e percebeu que ele estava muito bem. Ele pergunta como assim muito bem e pergunta se deu para ver alguma coisa lá de baixo. Ela diz que quando ele virou para entrar no carro, ela o reparou melhor. Ela fala que quando ele virou, o sol bateu no rosto dela e que provavelmente isso deve ser um aviso de Deus. E ele pergunta se ela realmente vai usar o nome de Deus para isso. Ele fala que não está afim desse tipo de brincadeira e que ele não vai acreditar que ela perdeu o telefone na bolsa dela. Ela fala que ela acha que ele está cometendo um grande erro. Ele pergunta se ela acha que ele está cometendo um grande erro e em seguida fala que ela que cometeu um grande erro. Ele pergunta por que ela acha que ele está cometendo um erro e ela fala que ela não tem culpa de ter perdido o telefone dela. Ele fala que não está curtindo essa conversa e que ela pode simplesmente ser sincera. Ela fala que está sendo sincera com ele e ele pergunta se está e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Shelby e ele pergunta se finalmente ela resolveu falar o nome dela. E em seguida pergunta se no começo ela não quis falar o nome pra ele e ela fala que não. Ele pergunta se ela não acha isso engraçado, mas ela diz que não. Ela fala que agora ela sabe que eles são vizinhos e que eles podem ter uma conexão. Ele fala que no começo ela já sabia que eles eram vizinhos. Ela fala que é verdade, mas que no começo ela não teve chance de dizer o nome pra ele. Mas ele diz que perguntou o nome dela várias vezes. Mas ela diz que ela acha que ela não teve uma boa chance. Ele pergunta por que agora ele deveria dar uma chance pra ela. Ela fala porque ela acha que ela pode tornar a vida dele muito melhor. Ele pergunta como ela faria isso e ela diz que ela pode ser a garota perfeita pra ele. Ele fala que ela tem um namorado, mas ela fala que não tem. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há alguns meses. Ele pergunta se ela pode dar uma volta pra ele. E em seguida pede para ela dar mais uma, só que dessa vez devagar, e em seguida agradece. Olandan diz que, pelo que parece, tem uma hispânica se aproximando. E em seguida ele diz que ele ama mulheres hispânicas. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é linda. Ele pergunta como ela vai e fala que o nome dele é Landa. Ela fala que ela está bem e ele pergunta se ele não pode saber o nome dela. E como ela deixa muito claro que não está interessada, ele se despede dela. E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela pergunta qual o nome dele. Ele pergunta o que ela disse, ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que já disse. Ela pergunta se ele pode repetir e diz que sente muito, e ele fala que o nome dele é Landa. Ela diz que o nome dela é Bella e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que pra ele também e pergunta e aí? Ela fala que ele tem um carro muito legal e ele agradece. Ela diz que o carro dele é muito lindo e que ela amou o interior. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que nada e que ela só resolveu voltar para falar com ele. Ele fala que tentou falar com ela ainda há pouco, mas que obviamente ela não estava interessada. Ela fala que ela estava um pouco distraída e que estava mandando uma mensagem para as amigas dela. Ele fala que isso parece um problema pessoal dela e que isso não tem nada a ver com ele. Ela fala que então tudo bem e começa a ameaçar ir embora. Mas ela diz que no começo ele parecia estar interessado nela. Ele fala que é verdade, mas que já no caso dela não dá pra dizer a mesma coisa. Ela fala que eles podem tentar novamente, mas ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que no começo ele estava interessado. Ele fala que, como ele já disse, ela não estava interessada e pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela. Ela diz que vale a pena tentar e mais uma vez ele pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela. Ela fala que ele estava interessado e que eles podem fazer isso funcionar. E ele pergunta fazer o que funcionar. Ela fala que eles podem ir ao shopping, sair para comer e já ele pergunta por que ele faria isso. E ela
ela fala porque assim eles vão poder se conhecer, mas ele fala que ela não queria conhecê-lo. E em seguida diz que ele nem a conhece e pergunta como ele vai levá-la para o shopping. E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele pergunta como os dois vão para o shopping, sendo que eles não se conhecem. Ela diz que não vê problema nenhum nisso, ele fala que não precisa comprar nada e que ele não vai perder o tempo dele com isso. Ela diz que ele não precisa comprar nada para ela, mas que eles podem dar uma volta e ele diz que vai sair. Ele pergunta se ela quer ir ao shopping e fala que ele não é como esses caras de Miami e fala que ele não vai gastar o dinheiro dele. Ele fala que se ela realmente quiser conhecê-lo, eles podem conversar, mas caso contrário, vai ser melhor ela seguir o caminho dela. E depois que ela diz que ela quer entrar para eles conversarem, ele fala que tudo bem, mas que ele já disse o que ele pensa. E já dentro do carro, ele começa a contar para ela que ele está passando por um divórcio e por um momento difícil, e que ele não vai poder pagar o jantar para ela. E como imediatamente ela vai perdendo o interesse, ele diz que ela pode sair. Ele fala que de qualquer maneira ela só está interessada no que ele tem, e fala que ela deveria ir para casa pensar no que ela fez hoje.